Nesta série de vídeos, trazemos um pouco do planetário para você, mostrando o que observar no céu em alguma data interessante. Mas além disto, falamos também sobre a vida das estrelas, de acordo com a teoria da evolução estelar. E a pergunta do vídeo de hoje é: como é que duas cargas positivas se unem dentro da estrela? Em homenagem a Carl Sagan, que inspirou gerações de astrônomos pelo mundo afora, este é o céu da data e local de nascimento dele, dia 9 de novembro de 1934, por volta das 21 horas, em Nova York. Nesse céu, vemos Pégaso bem alto no céu, uma constelação típica de outono no hemisfério norte. Aqui, entre estas duas estrelas, foi encontrado o primeiro exoplaneta orbitando uma estrela parecida com o Sol. Temos também este triângulo, formado por 3 estrelas brilhantes. Esta é Vega, da constelação da Lira, esta é Altair, da constelação da Águia, e esta é Deneb, da constelação do Cisne. E aqui, as constelações típicas do hemisfério norte, Cassiopeia e a Ursa Maior, que nos ajuda a localizar a estrela polar. Por fim, aqui está o planeta Saturno, na constelação de Capricórnio. Exploração planetária era o objeto de pesquisa de Carl Sagan. Foi ele que sugeriu que a Voyager 1 fizesse uma imagem da Terra quando ela estava lá nas proximidades de Saturno. Essa imagem ficou conhecida como Pálido Ponto Azul. Agora, vamos contemplar o céu de todos os aniversários dele até sua morte, no dia 20 de dezembro de 1996. Como vimos nos primeiros vídeos desta série, as estrelas nascem em uma daquelas grandes nuvens que se divide em inúmeros pedacinhos de diferentes tamanhos. As partículas dentro desses pedacinhos, que chamamos de protoestrelas, se concentram cada vez mais, o centro atinge temperatura, densidade e pressão extremamente altas para a nossa vivência do dia a dia. Vejam o Sol, por exemplo. A temperatura na superfície do Sol é de aproximadamente 5.800 Kelvin, ou 5.500 graus Celsius. Já no centro do Sol, a temperatura é de 15 milhões de Kelvin, ou graus Celsius se preferir, porque a essa temperatura tão alta, a diferença entre a escala Kelvin e Celsius é insignificante. Para termos uma comparação, vamos pensar num forno de cozinha. Para nossa pele frágil, uma temperatura de 350 a 400 graus já é muito alta. A densidade no centro do Sol é 150 vezes maior do que a densidade da água. Isso quer dizer que em 1 centímetro cúbico do centro do Sol tem 150 gramas. A pressão central do Sol é de 250 bilhões de atmosferas da Terra. A gente pode não se dar conta, mas a atmosfera faz uma pressão na nossa cabeça. Imagine 250 bilhões de atmosferas em cima da gente. Só para se ter uma ideia, a maior profundidade que um ser humano sem proteção consegue mergulhar é de 40 metros. Isso significa se submeter a uma pressão de 5 atmosferas. Lembrando, uma atmosfera até a superfície da água e mais 4 atmosferas debaixo d'água, porque a cada 10 metros de água aumenta-se 1 atmosfera. Mais profundo do que isso, um mergulhador sem proteção contra a pressão é esmagado. Imagine 250 bilhões. Eu nem consigo imaginar. E o Sol não é uma estrela tão grande. Para uma estrela que nasce com 20, 30 massas solares, esses valores todos são muito mais altos. No início do século XX, as massas atômicas estavam sendo medidas com maior precisão.
Esse foi um dos motivos que levou Eddington, em 1920, propor a fusão de núcleos de hidrogênio, ou seja, prótons, formando núcleos de hélio para prover a energia observada do Sol. Porém, havia um grande problema nessa proposta. Prótons são cargas positivas e, ao se aproximarem, elas se repelem pela força elétrica. Para que os prótons se fundam, eles precisam vencer o que chamamos de barreira de Coulomb, uma barreira elétrica que afasta as cargas de mesmo sinal. Se determinarmos a temperatura necessária para que isso aconteça pela teoria dos gases, chegamos a uma temperatura muito maior do que a do centro do Sol, bilhões de Kelvin. Não há como a fusão de prótons acontecer a uma temperatura de míseros 15 milhões de Kelvin. Apenas em 1939, Hans Bethe propôs que havia uma probabilidade, ainda que pequena, dos prótons furarem a barreira de Coulomb. Esse fenômeno da mecânica quântica foi chamado de tunelamento ou efeito túnel. E nesse caso, a temperatura mínima necessária para que dois prótons se fundam é de 1 milhão de Kelvin. Aí sim dá para o Sol. Percebam que pela física clássica, a fusão de prótons é impossível. Em vídeos anteriores, mostramos uma simulação feita para ilustrar a fusão de prótons mais comum no interior do Sol, a chamada cadeia PP1. Vamos olhar agora com mais calma para essa cadeia. Quando os dois prótons vencem a barreira de Coulomb, eles chegam a uma distância tão pequena a ponto de que outra força supere a elétrica, a força nuclear forte. Mas dois prótons não conseguem ficar ligados por muito tempo, então um deles sofre uma transformação que chamamos de decaimento. Como resultado desse decaimento, partículas são liberadas. Um neutrino, do tipo do elétron, um pósitron, que é a antipartícula do elétron, e um nêutron, agora ligado ao próton remanescente. Próton e nêutron ligados chamamos de deuteron, que captura mais um próton, transformando esse núcleo em hélio 3. Agora, dois núcleos de hélio 3 se fundem, dois prótons são liberados e o que sobra é um núcleo de hélio 4. No balanço da equação, 4 prótons foram usados para formar um núcleo de hélio 4. E a cada passo, uma certa quantidade de energia é liberada em forma de fótons. Como a probabilidade de fusão de prótons é muito pequena, demora muito para acontecer. Acontece uma fusão a cada 7 bilhões de anos. Porém, a densidade central do Sol é tão alta que cada grama de hidrogênio resulta em 1 milhão de fusões. Ou seja, mesmo com essa probabilidade baixa, acontece um número enorme de fusões, provendo energia para que o Sol viva por bilhões de anos e não alguns segundos. Isso é bom para nós. Não estaríamos aqui se a probabilidade de fusão de prótons fosse muito mais alta. Agora, e a energia nessa história? Bom, se fizermos as contas, a massa de 4 prótons é maior do que a massa de um núcleo de hélio 4. A massa excedente é liberada em partículas e a energia expressa pela famosa equação proposta por Einstein, E igual a mc². Essa energia gerada no centro do Sol é transportada de alguma forma para a superfície, gerando uma pressão de radiação. Essa pressão de radiação, somada com a pressão do gás no sentido centro-superfície, equilibram a força gravitacional que tende a puxar toda a massa para o centro. E assim, a estrela permanece em equilíbrio a maior parte de sua vida. A estimativa é de que o Sol passe nessa fase de fusão de prótons por 10 bilhões de anos. Como a idade dele foi estimada em 4,6 bilhões, temos ainda mais 5,4 bilhões de anos de estabilidade. Estrelas com massas maiores gastam seu hidrogênio mais rápido e passam menos tempo nessa fase estável. Uma estrela como Betelgeuse da constelação de Órion, que já nasceu grandalhona, por exemplo, passou por essa fase em uns poucos milhões de anos. Os fótons demoram muito tempo para sair do centro e chegar à superfície da estrela. Muitos se modificam pelo caminho pelas interações com os átomos das camadas superiores. Outros chegam até nós como foram produzidos.
Para se ter uma ideia, os fótons que observamos hoje foram gerados no centro do Sol na época em que os Homo sapiens apareceram na África. E é assim que a teoria da evolução estelar explica a principal fonte de energia do Sol. Se isso vai mudar daqui a 10, 100, 1000 anos, eu não sei. Mas, pelo menos por enquanto, está funcionando relativamente bem. E a pergunta do próximo vídeo é: todas as estrelas que vemos no céu estão nessa fase estável? Até lá!